Olá, meu nome é Ingrid Braga e nós vamos hoje fazer uma revisão de química. Nós vamos começar com funções inorgânicas, que gera algumas dúvidas nas pessoas, na hora de fazer uma prova. Primeira coisa que nós precisamos entender é o tipo de ligação em cada uma das funções. No ácido, como que nós vamos entender o ácido? O ácido ele é formado por ligações covalentes, é um composto molecular. Nós temos alguns exemplos de oxiácidos e hidrácidos. Hidrácidos são aqueles que não possuem oxigênio em sua constituição, enquanto que os oxiácidos possuem oxigênio em sua constituição, como exemplo, o ácido sulfúrico, H2SO4. Os ácidos eles são constituídos através de ligações covalentes, ou seja, por compartilhamento de elétrons, tá? E por isso a gente tem que fazer uma ionização. O que é uma ionização? Nós vamos formar íons, tá? Eu tenho o H+, tá? Que em solução o ácido ele vai liberar esse H+ em solução. As pessoas se confundem muito. Por que que o ácido não é um composto iônico? Porque ele não possui íons. Não tem como a gente separar íons que não existem. Por isso a gente faz uma ionização. Nós fazemos essa ionização em água. Por isso eu vou ter o hidrogênio, o H+, aí em evidência, tá? Como que seria uma reação de ionização de um ácido clorídrico, por exemplo? Eu teria o H+, mais o Cl-. Isso vai acontecer em água, ok? Temos também as bases. O que é uma base? É qualquer substância que em solução aquosa libera como único íon a hidroxila. As bases e os ácidos juntos formam uma reação de neutralização, tá? Ácido mais base forma sal e água. Temos também o sal, que são compostos iônicos que conduzem corrente elétrica. Então, diferente do ácido, o sal ele sofre uma dissociação, porque ele já carrega íons. Então, por exemplo, eu tenho o NaCl, que vai se dissociar em Na mais Cl-. Isso em meio aquoso. Essa mesma dissociação ocorre também nas bases. NaOH em água, formando Na mais a hidroxila. Os óxidos, eles podem se dividir em óxidos básicos e óxidos ácidos. Mas primeiro eu preciso entender o contexto de óxidos. O que são óxidos? Óxidos são compostos binários, onde o elemento mais eletronegativo é o oxigênio. Só que em uma questão de química ambiental, a gente tem que ficar muito ligado, porque sempre cai CO2, o CO, cai também o SO2, o SO3, e a gente tem que ficar muito ligado nisso, porque são compostos moleculares. Por que que os óxidos moleculares, eles se originam de ácidos? Porque, entenda bem, quando eu tenho uma formação de óxidos com elementos que são eletronegativos, eu tenho uma formação de óxido molecular. E essa formação de óxido molecular gera óxido ácido. Entenda esse contexto. Ele vai reagir com água, formando ácido. Esse mesmo óxido reage com uma base, formando sal e água. Ou seja, um óxido ácido também pode fazer um papel de um ácido em uma reação de neutralização. Eu não preciso ter um ácido, somente um ácido para ter uma reação de neutralização. Eu posso utilizar também um óxido ácido. O que seria um óxido básico? Se nos óxidos ácidos eu utilizo os elementos eletronegativos, formando aí uma ligação covalente com o oxigênio, nos óxidos básicos eu vou fazer aí uma ligação iônica,
tá? Eu vou ter os elementos básicos. Quais são esses elementos considerados básicos? São os metais. Os elementos alcalinos terrosos, os elementos de transição. Então, esses óxidos eles vão se unir através de uma ligação iônica com esses elementos, formando óxidos básicos. Eles vão reagir com água, formando uma base, e reagem com ácido, formando sal e água. Eu não sei se vocês já viram alguns tipos de vídeo que você pega um metal de um alcalino terroso, coloca em meio aquoso e ele forma uma reação e às vezes até dá aquela explosão, porque eles são muito reativos com água. Essa explosão forma um hidróxido. Por ele ser muito reativo com água, eu formo aí um hidróxido de sódio, um hidróxido de potássio, um hidróxido de lítio, tá? São elementos que são reativos. Esses elementos formando bases, tá? Eu posso também utilizar os óxidos básicos, porque eles vão reagir com água, formando também uma base. Porém, eles vão reagir com o ácido, formando sal e água. Então, eu também não preciso de um hidróxido de sódio, que é o caso de uma base, para ter uma reação de neutralização. Eu posso pegar um óxido básico e, assim, fazer uma reação de neutralização, gerando sal e água. Esse contexto de funções inorgânicas tem que ficar muito claro na nossa mente, porque como que as questões vêm? Elas às vezes apresentam a molécula e nós precisamos identificar aquele composto. Muitas vezes não fazemos determinadas questões porque não sabemos identificar o composto que foi mencionado na questão. Não sabemos identificar qual é a função que lá está falando. Ah, dê aí uma reação de neutralização entre um ácido sulfúrico e hidróxido de sódio. Como que eu vou formular essa molécula? Como que eu vou saber a constituição de um ácido? Como que eu vou saber a constituição de uma base? Se eu sei que um ácido, ele começa com hidrogênio, eu já vou ter meio caminho andado. Se eu sei que a base tem uma hidroxila, eu já vou conseguir identificar uma molécula e vou conseguir também formular essa molécula. Então, eu tenho que ficar ligado nessas funções inorgânicas. As funções inorgânicas, elas caem em muitos outros contextos de várias outras matérias dentro da química. Então, a gente tem que ficar muito ligado nisso. Uma questão, olha só, fala sobre funções inorgânicas e pH. Em um experimento, colocou-se água até a metade da capacidade de um frasco de vidro. E, em seguida, adicionaram-se 3 gotas de solução alcoólica de fenolftaleína. O que é uma fenolftaleína? É um indicador ácido-base. O que ela faz? Em um meio ácido, essa fenolftaleína ela vai continuar incolor, ela não vai se alterar. Porém, em meio básico, ela vai ficar com uma coloração rosa. Tá? Então, a gente consegue identificar o que é uma base e o que é um ácido através desse indicador. Adicionou-se bicarbonato de sódio comercial em pequenas quantidades, até que a solução se tornasse rosa. Ou seja, o que essa questão já está me indicando? Que esse composto, esse bicarbonato de sódio, ele é uma base. Por isso que a fenolftaleína alterou aquela coloração. Dentro do frasco, acendeu-se um palito de fósforo, o qual foi apagado assim que a cabeça terminou de queimar. Imediatamente, o frasco foi tampado. E, em seguida, agitou-se o frasco tampado e observou-se o desaparecimento da cor rosa. Quando a gente risca o fósforo, ali sai um gás. E esse gás vai ser o CO2. O CO2 é um óxido ácido. Por que ele é um óxido ácido? Porque eu tenho carbono e tenho oxigênio. Se eu misturei aquele frasco, eu peguei aquele óxido e transformei ele em um ácido. Olha como que vai ficar isso. Eu tenho o óxido ácido com água, virou um ácido carbônico. Então, aquela coloração foi sendo retirada porque aquele meio se tornou ácido.
formação de óxido de caráter ácido, ok? Questão 2, interações moleculares. Precisamos também saber o contexto de funções inorgânicas. Essa questão, ela já vem dando ali, ó, HX, poderia ser qualquer hidrácido, como eu coloquei aqui. Poderia ser um ácido clorídrico, tá? Poderia ser um ácido bromídrico, poderia ser qualquer outro ácido, um hidrácido. Só que aqui ela faz, né, uma reação com amônia. E essa amônia vai gerar um sal de amônia. Eu preciso entender qual é a interação que está ocorrendo aí. Vamos ler primeiro o enunciado, porque a gente precisa interpretar o que a questão está pedindo. Então, ó, partículas microscópicas existentes na atmosfera funcionam como núcleos de condensação de vapor de água. O que seria esse núcleo de condensação? Eu tenho vapores de água, uma molécula vai se encaixando na outra, vai se atraindo por outra até formar um aglomerado e ter a precipitação em forma de chuva, ok? Sob condições adequadas de temperatura e pressão. Propiciam a formação das nuvens e, consequentemente, das chuvas. No ar atmosférico, tais partículas são formadas pela reação de ácidos com a base NH3, de forma natural ou antropogênica, dando origem a sais de amônio, de acordo com a equação química genérica. Então, eu tenho aqui, olha só, compostos moleculares, HX, que pode ser qualquer hidrácido, e tenho a amônia, formando um sal de amônio. Se você for perceber bem, eu tenho compostos moleculares e vai gerar um composto iônico, que vai ser o núcleo de condensação. A água, ela possui polos. Eu tenho um polo positivo, um polo negativo. E o que vai acontecer com essa dissociação desse sal? O cátion amônio, como ele é positivo, ele vai ser atraído pelo oxigênio da molécula de água que tem uma eletronegatividade. Então, a parte negativa da molécula de água vai interagir aqui, vai ser atraída pelo cátion amônio. Enquanto que o hidrogênio, que tem uma parte positiva, ele tem uma carga, uma polaridade aí positiva, será atraído por esse ânion aqui. Então, as interações que são conhecidas como ligações de hidrogênio, de polo induzido, são interações em ligações covalentes, em compostos moleculares. Porém, aqui eu tenho um composto iônico. Então, aqui eu vou ter uma interação íon-dipolo. Essa é uma questão super atual. Tá? Sempre está caindo no Enem, então pode cair também nesse nosso Enem. Polaridade. A capacidade de limpeza e a eficiência de um sabão dependem de sua propriedade de formar micelas estáveis, que arrastam com facilidade as moléculas impregnadas do material a ser limpo. Tais micelas têm em sua estrutura partes capazes de interagir com substâncias polares, como a água, e partes que podem interagir com substâncias apolares, como gorduras e óleos. Primeira coisa que eu preciso saber, que é algo que a gente já vem aprendendo desde que a gente começa a entender o contexto de polaridade de interações. Um solvente, uma substância polar, ela só consegue solubilizar com outra que seja polar. Uma substância apolar só vai solubilizar com uma outra substância apolar. Então, no próprio enunciado, ele já te dá uma noção do que você vai ter que procurar nas alternativas. Olha essa primeira alternativa, eu tenho 18 carbonos e 36 hidrogênios. Eu tenho aqui um hidrocarboneto. Hidrocarboneto, como é de conhecimento, é um composto apolar. Então, ele não tem essas duas propriedades. O que eu estou procurando, o que você tem que procurar nessa questão? Uma parte que vai ser polar e uma parte que será apolar. Tá? Então, aqui nessa letra A, eu não vou poder achar essa parte apolar, porque eu só tenho um hidrocarboneto, e hidrocarbonetos são apolares.
Essa letra B, eu tenho uma cadeia longa, eu tenho 17 carbonos, 33 hidrogênios, mas eu tenho uma parte aqui que é considerada iônica. Vamos guardar essa letra B. Vamos analisar a letra C. A letra C eu tenho uma cadeia curta, mas eu tenho uma parte também que é polar. Então, significa que eu tenho uma parte apolar e uma parte polar, sendo que essa cadeia é uma cadeia curta. Então, eu tenho que ficar de olho nessa cadeia aqui, porque a solubilidade dela na parte da apolaridade aqui ela é muito curta, então não vai se encaixar de forma adequada. Essa letra D, eu tenho um ácido carboxílico, que também não vai se encaixar. Na letra E, eu tenho um éter, só que o éter, a polaridade dele é muito diminuída. Então, a única alternativa aí, que é a que nós vamos achar, seria a letra B, porque eu tenho uma cadeia bem longa e tenho essa parte aqui iônica. Então, a água ela vai se solubilizar com essa parte, enquanto que o solvente apolar vai estar com essa parte aqui, porque eu tenho 17 carbonos, tá? Então, essa apolaridade, ela é bem vista aqui, ó. Então, eu tenho uma cadeia com essas, ela é muito bem definida na parte apolar e na parte polar. Ok. Ah, mas eu tenho que decorar todas as funções orgânicas? Eu não digo que você tem que decorar, mas você precisa entender. Por que eu preciso entender as funções orgânicas? Porque ela vai te dar base para você fazer todo o reconhecimento que precisa ser feito. Como que uma questão sobre funções orgânicas geralmente cai? Ela pede para você, ele dá um composto e ele pede para você identificar todas as funções orgânicas naquele composto. Então, se eu entender como que é uma função orgânica, eu vou conseguir visualizar aquele composto de uma forma geral e identificar cada uma dessas funções. Então, eu tenho o álcool, eu tenho o aldeído, tenho acetona, tenho o enol. Vou dar aqui só uma paradinha, porque eu tenho que ter cuidado com o enol e com o álcool. Porque o álcool ele tem que estar ligado ao carbono saturado. O que é um carbono saturado? É um carbono com ligações simples. O que é um enol? Ele também tem uma hidroxila, igual ao álcool. Porém, no enol, ele não vai ser saturado, ele vai ter uma ligação dupla. Então, nós vamos dizer que ele vai estar ligado a um carbono insaturado. Ok? Então, eu tenho o álcool com carbono saturado e o enol insaturado. Tenho o éster, o éter, fenol e sais orgânicos. Uma forma de organização de um sistema biológico é a presença de sinais diversos utilizados pelo indivíduo para se comunicarem. No caso das abelhas da espécie Apis mellifera, os sinais utilizados podem ser feromônios. Para saírem e voltarem de suas colmeias, usam um feromônio que indica a trilha percorrida por elas, composto A. Quando pressentem o perigo, expelem um feromônio de alarme, composto B, que serve de sinal para um combate coletivo. O que diferencia cada um desses sinais utilizados pelas abelhas são as estruturas e funções orgânicas dos feromônios. Olha aqui, as funções orgânicas que caracterizam os feromônios de trilha e de alarme são, respectivamente, esse respectivamente é que eu tenho que entender, tá? Qual é o que caracteriza o feromônio de trilha e de alarme. Então, eu circulei aqui para vocês verem que eu tenho um CH2 e um OH. Presta bem atenção que eu tenho uma insaturação nessa cadeia. Ela está próxima a esse carbono. Só que essa insaturação não está ligada ao carbono principal que está com a hidroxila.
É esse cuidado que eu tenho que ter. Porque quando a gente vai fazer a prova, a gente às vezes fica, né, nervoso e começa a confundir enol com álcool. Essa dupla ligação, para ser um enol, ela tem que estar ligado ao carbono que está com a hidroxila. Mas ela aqui não está ligada diretamente ao carbono da hidroxila. Então, ela não será um enol, ela será um álcool, porque eu tenho carbono saturado, ok? Enquanto que no composto B, ele tem aqui o C, o O e o O. Eu tenho um éster ali, tá? O que eu indico para vocês? Eu indico que vocês peguem essa molécula, essa área que você já identificou qual é a função e desenhe ela. Abra essa estrutura para você ter uma melhor visualização, para você entender qual é a função que ele está te oferecendo, até para você saber as ligações ali envolvidas. Para você não confundir com uma outra função que de repente possa ter uma dupla, ok? Então eu pego essa cadeia e abro com as ligações para eu conseguir visualizar melhor. Então aqui, se eu fosse abrir essa molécula, eu pegaria o carbono como uma dupla, né? E o oxigênio. Então essa função aqui seria um éster. Então, eu teria um álcool e eu teria um éster aqui. Quando a gente fala de funções orgânicas, eu preciso entender cada uma delas. Por quê? Porque quando se trata de reações orgânicas, né, eu preciso ter um conhecimento prévio de funções orgânicas. Eu não tenho como fazer uma questão de reações orgânicas se eu não tiver o conhecimento de funções orgânicas. Sabe, se eu não tiver o conhecimento de qual função vai entrar e qual mecanismo eu vou poder utilizar ali. Então, eu tenho que entender primeiro o que são funções orgânicas e saber cada uma delas. Então, aqui eu tenho essa estrutura. Nós vamos interpretar o que a questão está pedindo. A própolis é um produto natural conhecido por suas propriedades anti-inflamatórias e cicatrizantes. Esse material contém mais de 200 compostos identificados até o momento. Dentre eles, alguns são de estruturas simples, como é o caso dessa molécula, cuja estrutura está mostrada a seguir. O ácido carboxílico e o álcool capazes de produzir o éster em apreço por meio da reação de esterificação. Entenda bem, uma reação de esterificação é certo de cair em todo o Enem. Se você for analisar todas as provas anteriores, sempre vem uma reação de esterificação. Então eu preciso entender que é uma reação entre um ácido carboxílico, um álcool, gerando um éster e água, tá? Como que eu vou saber o mecanismo dessa reação? Entenda uma coisa, que em toda reação orgânica, eu tenho um substrato, eu não tenho reagentes, um reagente 1, reagente 2. Eu tenho um substrato e um reagente. O substrato é aquele que vai sofrer a reação e o reagente é o que vai determinar qual será o mecanismo daquela reação. Então, o primeiro, eu tenho o ácido carboxílico, tá? Você pode ver o ácido carboxílico aqui por meio dessa reta que eu coloquei aqui no meio. Por quê? O oxigênio estaria ligado aqui a um oxigênio, enquanto que essa parte da cadeia para lá, que foi originado do reagente inicial, é o álcool. Qual seria esse álcool aqui? Olha só, eu tenho 2 carbonos nessa cadeia. Se eu colocar uma hidroxila aqui para identificar a função que é álcool, eu vou ter um etanol. E se eu colocar um hidrogênio aqui, eu vou ter um ácido carboxílico. Então a questão já está no papo.
porque eu já entendi que vai ser um ácido carboxílico com um anel benzênico, ok? E eu já sei que eu tenho um etanol. Qual seria, respectivamente, essa alternativa? Ácido benzoico. Na hora de você fazer essa estrutura, ali ele já dá essa estrutura, ó, cuja estrutura está mostrada a seguir. Mas vamos dizer que ele peça para você desenhar, montar essa estrutura. Eu tenho que contar as ligações, eu não posso simplesmente pegar o carbono que está aqui nesse vértice e colocar dupla ligação e colocar um oxigênio para baixo. Lembrando que o carbono só pode fazer 4 ligações. Então, eu vou identificar isso ali. Na dúvida, faz a continha. Ali, com certeza, serão muito mais de 4 ligações. Por isso, eu puxo esse carbono para fora, coloco dupla para cima com oxigênio e uma simples ligação para baixo. Então, aqui já está especificado que é um ácido carboxílico e um etanol. Não se esqueça, reação de esterificação é entre ácido carboxílico e um álcool, que no caso ali vai ser o etanol, gerando um éster e água. Essa questão é uma questão de energia de ligação. Só que nós temos que ter muito cuidado com uma questão sobre termoquímica, que é essa matéria. Porque dentro da termoquímica nós temos vários conteúdos, vários tópicos, como energia de formação, calor de combustão, tá? Energia de ligação. Então, primeira coisa, nós temos que interpretar o que a questão está pedindo para fazer. Então, nós já sabemos que numa energia de formação, ou calor de formação, nós temos o ΔH, tá? Uma fórmula que eu tenho os produtos menos os reagentes. Mas, se eu identifico que aquela questão não é de energia de formação, e sim de energia de ligação, aí eu preciso ter um certo cuidado, porque a questão vai ser feita de uma outra forma, tá? Eu preciso analisar a ligação de cada elemento. Por isso que sempre vem com uma tabela, indicando a ligação de cada um. Então, a gente tem que ter um pouco mais de paciência na hora de fazer a conta dessas ligações. Olha só, às vezes a questão já vai dar essa cadeia, no caso essa reação já aberta. Mas em alguns casos isso não acontece, ela coloca a cadeia, né, a reação já fechadinha, e você tem que abrir a cadeia para ficar melhor para você visualizar e para você contar essas ligações. Perceba bem que ali, olha só, eu tenho hidrogênio, nitrogênio, nitrogênio, hidrogênio. Olha quantas ligações de nitrogênio e hidrogênio eu tenho. Então, no slide anterior, ele mostra aqui, ó, nitrogênio e hidrogênio, 390, que é a energia. E lá você tem quantas ligações? Ó, eu tenho a primeira, a segunda, a terceira e a quarta. Então, eu tenho que colocar a quantidade vezes a energia que a questão está me oferecendo. Então, eu vou contar cada tipo de ligação. Ah, mas eu tenho que ficar 3 minutos nessa questão? Não, fique o tempo suficiente para você fazer bem feita. Se você achar que não está conseguindo fazer a questão, relaxa e tenta novamente, porque não é uma questão difícil, é uma questão fácil de ser feita. Você só precisa ter atenção. Olha só, carbono, oxigênio. Eu vou ter ali uma ligação apenas. Eu coloquei já o cálculo aqui para você ter uma ideia. Carbono e oxigênio é 800 vezes 1. E hidrogênio, 305. Então, como eu tenho dois aqui, ó, HO e OH, eu tenho 2, eu tenho que colocar 2 vezes 305. Agora, preste atenção, aqui não vou colocar produto menos reagente. Aqui eu preciso fazer uma continha
de todos os elementos antes da setinha. Todos os elementos que estão antes dessa setinha aqui, eu tenho que fazer a conta, porque ali está absorvendo energia para ter uma quebra. Então, se ele está tendo uma quebra e está absorvendo energia, eu vou ter uma reação endotérmica, eu vou ter um processo endotérmico onde há absorção de energia. Então, ΔH ali antes vai ser positivo. Então, eu vou fazer a conta baseado no número de mols, que aqui no caso é 1, para os dois, e só analisar a quantidade de ligações. Fechei, deu mais 3.890. Agora eu preciso fazer a continha após a setinha, porque já não vai ser mais um processo endotérmico, vai ser um processo exotérmico. E nós sabemos que no processo exotérmico o ΔH é negativo, porque é menor que 0. Então eu vou fazer a conta igual eu fiz da primeira parte. Tá? Vou fazer esse somatório. Lembrando que aqui são 3 ligações NH. Porém, eu tenho 2 mols aqui na frente, então ele vai também ser multiplicado. Então eu vou colocar 6 vezes 390, que é o que vale NH, mais 2 vezes, aí eu vou ter que colocar ali CO e CO. Então são 2 vezes 800. Achei o resultado. E agora, o que eu faço com esses 2 resultados? Resultados que vêm antes da setinha, que é um processo endotérmico, onde há quebra de ligação, e eu tenho outro valor que vem após a setinha, que é quando eu formo, tá? E é um processo exotérmico. Eu vou fazer um somatório. Só que, olha só, por que o valor aí parece que eu estou subtraindo? Porque como é um processo exotérmico após a setinha, tá? Eu tenho que colocar esse valor que foi encontrado negativo, porque é um processo exotérmico. Então, eu venho aqui, ó, 3.890 menos 3.940. Esse valor negativo não surgiu do nada. Ah, é da fórmula? Não. Esse valor é porque esse processo onde eu estou formando novas substâncias é exotérmico. E por ser exotérmico, eu vou ter aí um valor negativo. Achei aqui o meu resultado. Eletroquímica. A revelação das chapas de raio-x gera uma solução que contém íons prata nessa forma ali. Ali é um tiosulfato de prata. Para evitar a descarga desse metal no ambiente, a recuperação de prata metálica pode ser feita tratando eletroquimicamente essa solução com uma espécie adequada. O quadro apresenta semi-reações de redução de alguns íons metálicos. Primeira coisa que eu preciso enxergar ali é a prata. Porque eu enxergando a prata, eu vou conseguir comparar todas as outras semi-reações. Então, eu preciso ter um valor menor de redução do que a prata. Então, eu acho aqui, olha só, eu acho o alumínio, eu acho o estanho e eu acho o zinco, que são elementos, né, que estão com número aí negativo. Só que, presta atenção aqui, eu achei o alumínio no estado sólido aqui, menos 1,66. Achei o estanho, 0,14. Achei o zinco, menos 0,76. O que eu tenho que fazer agora? Eu tenho que analisar as alternativas. E às vezes eu fico pensando assim, poxa, mas ali eu tenho 3 resultados. Como que eu vou achar se os 3 estão aqui? Só que eu preciso identificar o estado desses elementos. Então, olha só, o cobre aqui está no estado sólido, a platina no sólido, o alumínio no aquoso, o estanho no sólido e o zinco no aquoso. Então, o único aqui que está no estado sólido que pode ser a resposta dessa questão vai ser o estanho, ok? Porque é o único aqui que está na forma correta, que é o estado sólido. Então, esse é um tipo de questão muito fácil, mas que pode nos confundir por conta do estado físico. Então, a gente tem que analisar
num todo, tá? Se é aquoso, se é sólido. Ali, a semi-reação, ela está para o estado sólido. Então, eu não vou ali colocar, por exemplo, o alumínio aqui sólido, menos 1,66, eu nunca vou poder colocar, por exemplo, essa alternativa C, porque está no estado aquoso. Então, está totalmente errado, porque aqui foi achado para o estado sólido, ok? Essas são as minhas dicas. Com certeza, muitos outros conteúdos são muito importantes dentro de química, como estequiometria, estudo de soluções, equilíbrio químico, cinética, mas eu incentivo vocês a pegarem mesmo nos estudos, a se dedicarem, porque com certeza a química não é um bicho de 7 cabeças, pelo contrário, ela é a solução para a nossa vida. Ok? Boa sorte, tenho certeza que vocês vão arrasar.